Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E antes de iniciarmos, o irmão Edir chegou ali agora para mim, devagarinho tocou no meu ombro, daquele jeitinho dele, sempre carinhoso, e falou assim: se puder encaixar alguma coisa da volta de Cristo. Então, irmão Edir, está dada a ordem. Hoje nós vamos conversar sobre um outro trecho da palavra de Deus, mas se Deus me der a oportunidade, Romualdo, da próxima vez, então eu vou falar sobre a volta de Cristo e vou pedir o quarteto para cantar aquele hino maravilhoso que vocês cantaram quando nós estávamos lá no Quitandinha, na semana passada, retrasada, não é isso? Tá bom, irmão Edir? Tá bem assim? Tá feita o compromisso e recebida a ordem, não é isso? Vamos orar, meus queridos irmãos, e pedir a Deus que nos abençoe, que direcione as nossas mentes, né? Nossas mentes criadas por Ele e a palavra dEle deixada para as nossas mentes, para os nossos corações. Pedir a Deus que Ele nos abençoe nesta noite, né? Irmão Itamar, posso pedir ao irmão? Vem aqui, vou pedir ao irmão que ore, pedindo a Deus que esclareça agora as nossas mentes nesses minutos que temos para pensarmos, para meditarmos na palavra dEle, não é isso? Vamos orar. Antes do irmão Itamar orar, qualquer dia desses eu vou tocar com os irmãos, com o Itamar, e os irmãos vão ver uma dupla que nós combinamos há muitos anos fazerem. Desculpem a brincadeira. Tia Edna, mas nós combinamos fazer uma dupla no violão, é claro, ele cantando. E o nome da dupla vai ser Itamar Itapior, né? Senhora, pra gente. Eu costumo falar com ele que é o mais ou menos o bem de vida. É nada. É Itamar Itapior. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai está no céu. Muito obrigado, Deus, por estar na Tua presença nesta noite, Deus. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter nos sustentado a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Deus, sustentando a Tua igreja, a Tua casa, Pai, que nós possamos sempre falar de Ti, Deus, para as pessoas que ainda não Te conhecem. Te peço agora pela vida do Edeltinho, Senhor. Toma ele nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar falando através dele, Deus, com a Tua palavra, que ele possa, Deus, ser usado por Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa vida. Muito obrigado pela sua família, que tem sido bênção, Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus. Fala aos nossos corações nessa noite. A oração que te faço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, da última vez que estive com os irmãos, eu fiz uma mensagem e coloquei o título na mensagem a pedido e sob a ordem de Débora. Os irmãos lembram do título da mensagem? Viu por que eu não coloco o título na mensagem, Felipe? Uma verdade eterna. Lembram disso? Uma verdade eterna. Ou a verdade eterna. Porque só há um caminho, uma verdade e uma vida. Não é isso? E nós conversamos sobre isso. E hoje nós vamos conversar sobre esta verdade eterna atuando entre nós, falar sobre Jesus quando Jesus esteve entre nós, tá certo? Essa noite eu gostaria de fazer, eu estava pensando e cheguei a fazer a ordem do que seria hoje à noite, sentei até com o Henrique, combinei com o Henrique que nós dirigiríamos o culto juntos hoje, mas como os adolescentes estão lá na congregação, eu falei assim, não, porque quando eu estava ouvindo aquele belíssimo coral dirigido pela irmã Sandra hoje, cantando aquela música extraordinária que vocês cantaram, eu falei assim, nós vamos ter que fazer hoje à noite um culto cantado. Então eu não ia pregar, eu ia só dirigir um culto cantado, com uma série de hinos e relacionar esses hinos aos textos bíblicos, e somente isso, né? Mas aí quando eu estava pensando e estruturando isso, Carlos Marcos adiantou, dizendo que os adolescentes estariam lá, eu falei assim, então vai ficar para a próxima, não é isso? Como Carlos Marcos manda, a gente obedece, não é isso? Então, não sei se foi o Carlos Marcos que falou ou se foi o Júlio. Foi o Júlio que falou. Foi o Júlio que falou, mas mandado por Carlos Marcos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos irmãos, num texto muitíssimo conhecido da Palavra de Deus, que eu queria caminhar devagar com os irmãos neste texto, e pensar algumas coisas a respeito deste texto com os irmãos, que está lá em Marcos. Esse texto está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. Mas hoje eu vou usar o texto que está em Marcos. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Esse texto, ele também inspirou um dos mais belos hinos que eu conheço e os irmãos também conhecem,
quando ele diz: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a sucumbir? Veja, não é? Que coisa, e o coro diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, o navio que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Primeira coisa, antes de começar a ler o texto, eu gostaria que você gravasse essa frase do hino: as águas não podem afundar o barco que leva Jesus. As águas não podem afundar o barco que leva Jesus. E esta promessa, ela é feita não de forma particular, ela é feita a toda a igreja. A palavra de Deus nos afirma categoricamente que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, a primeira coisa nesta noite que eu gostaria de pensar com os irmãos: você não vai afundar. E observe como esse texto começa afirmando para mim e para você que tem Cristo no coração não vai afundar. Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Pode voltar o versículo anterior, por favor, meu irmão. Muito obrigado. Vou ler junto com os irmãos. Naquele dia, ao anoitecer, ou sendo já tarde, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Joelson, e desculpem os irmãos que estão, os amigos que estão nos vendo pela televisão, de vez em quando eu chamo alguém pelo nome, é porque eu estou conversando mesmo com os irmãos, né? A mensagem quem faz são os pastores, eu não, eu estou só conversando com os irmãos, não é isso? Mas também fica para você que está em casa um convite: venha, porque isto aqui faz muito bem, né? Isto aqui faz muito bem. E aí ele disse assim: Joelson, naquele dia, sendo já tarde, ao anoitecer, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Se você colocar isso no seu coração, entenda o seguinte: neste momento, Marisângela, quando Jesus entrou no barco e disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado, o que já estava garantido aqui? Muito bem, que eles iriam chegar no outro lado. Então Jesus disse: olha, vamos para uma viagem que eu já garanto a vocês o fim. Passemos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Então outra coisa que eu quero que você guarde aqui: Jesus no barco, seu barco não vai afundar. E a garantia é que com Jesus no barco, a chegada está garantida. O porto é seguro. É seguro no sentido de ser seguro, e é seguro no sentido de que você é seguro, é certo que você vai chegar. Porque quem é que disse: passemos para o outro lado? Foi o mesmo que lá em Filipenses nós aprendemos: é Ele quem coloca em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem coloca em nós o querer, a vontade. Também é Ele quem nos dá a condição de realizarmos a vontade que Ele colocou em nossos corações. Então, lendo de outra forma, não lendo a Bíblia ou escrevendo a Bíblia de outra forma, mas entendendo de outra forma, esclarecendo o que está escrito aqui, né? Se a vontade que está no seu coração foi posta por Deus, o resultado está garantido. Deus não tem compromisso de guiar os nossos barcos para onde nós queremos. Ele se compromete em guiar e se compromete em nos fazer chegar ao porto determinado por Ele. Quão vaidosos nós somos, não é mesmo? Quão estultos nós somos, né? Com a loucura da criança, né? Estulto é com a loucura, com o desatino, com a
a infantilidade espiritual da criança, né? Nós fazemos os nossos planos e depois pedimos a Deus que Ele confirme os nossos planos. É o contrário, é Ele quem coloca em nós os seus planos e nos dá a condição de realizarmos os seus planos, não os nossos. Há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. Como eu posso entrar num caminho e saber que vou chegar ao fim? Como eu posso entrar num caminho e saber que este é o melhor, se não for sob a clara direção de Deus e obediência a Ele? Mas veja que interessante, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Então, irmã Zélia, a chegada já está garantida. A chegada já está garantida. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Aí eu gostaria de parar aqui, que você só pensasse nessa figura, Jesus entrando no barco com os seus discípulos, e ele estava ali no barco dos seus discípulos, mas havia outros barquinhos que estavam ali com eles. Nós não vamos por nossas vidas sozinhos, nós estamos carregando Jesus em nosso barquinho, no barquinho de nossas vidas, mas há outros que estão com seus barquinhos também, acompanhando as nossas vidas e sofrem, ou são atendidos, ou recebem as bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, elas também se espalham àqueles que estão conosco. Vejam se não, aqueles homens estavam nos seus barquinhos e um barquinho carregava Jesus, ora levantando-se, versículo 37, ora levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa. Que coisa interessante. Certa vez eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele dizia assim: levantando-se um grande vendaval. Em primeiro lugar, aqueles homens entraram no mar, já com o endereço determinado, e a chegada estava garantida. Apesar da chegada estar garantida, eles não entenderam isso. Nem um jota, nem um tio da boca de Jesus sai sem que ele se cumpra. Aqueles homens ainda não entendiam isso. E nós vivemos, na verdade, sem considerarmos isso. Quando ele nos diz que nem um fio de cabelo de nossas cabeças cai. A Débora, sempre que eu faço isso, ela me pergunta: você arranca mesmo os fios da cabeça? Eu arranco. Arranquei aqui alguns agora. E sabe por que eu arranquei aqui alguns? Porque eu não sei o valor que eles têm. Eu sei que eles são extraordinariamente complexos, tão complexos que a ciência não consegue fazer um fio de cabelo, ela não consegue fazer. Essa coisa que cai, Jesus escolheu aquela coisa que você caiu. Mais um aqui, ó. É para que você passa a escova e sai um montão. Vai lá ver se na sua escova não tem um montão e você não sabe que eles caíram. Sabe por que você não sabe que eles caíram? Porque a nossa ignorância é tão grande que nós não compreendemos a complexidade que existe no fio de cabelo, que nem a ciência que manda o foguete lá para não sei para onde, não consegue copiar, não consegue fazer um fio de cabelo. Essa coisa ínfima, pequenininha, sem aparente valor no nosso corpo, Jesus escolheu essa coisa para dizer assim, ó, não cai nenhum sem que eu saiba. Você acha que isso é força de expressão? Eu e você ficamos achando, eu não sei você, mas eu às vezes sou levado a pensar, não, isso deve ter sido uma força de expressão, mas é lógico que graças a Deus, pela bênção dele, o meu cérebro logo faz a curva e diz, claro que não, é que o poder dele é tão extraordinário, que ele conhece as estrelas, Ricardo, que nós nem imaginamos o número delas, ele conhece uma a uma, cada uma delas pelo seu nome. É desse Deus que nós estamos falando. E é esse Deus que estava entrando no barquinho com eles e falando assim, ó, vamos para o outro lado? Desculpa. O barquinho estava lá no Mar da Galileia, ou no Lago de Genezaré. O seu barquinho está aí, sentado. Ou em casa, ou agora no templo, ou junto comigo, o meu barquinho. Você está entendendo? Eu estou agora pensando com você a respeito de sua vida e Deus dizendo a você, agora vamos comigo para o outro lugar? Vamos comigo para uma outra cidade?
Vamos comigo para um outro trabalho? Vamos comigo para uma nova atividade? Vamos comigo para o dia de amanhã? Vamos comigo agora para essa doença que vai matar você? Vamos comigo? Eu estou com você, vamos comigo. Mas como ir com Deus para uma doença que agora vai me matar e eu já sei? Tenho um amigo que agora está completando quase um ano que eu o perdi, e ele dizia, com o câncer eu aprendi duas coisas muito importantes. E ele era um anestesista, e ele dizia, eu todos os dias levo o paciente mais pertinho da morte que a gente pode levar e trago de volta. É assim que o anestesista faz para que a gente possa operar. Ele vai lá pertinho da morte e a gente traz de volta. Então, todos os dias eu estou ali convivendo com as proximidades da morte. Mas agora a morte anda próxima de mim, porque eu já sei que ela tem uma data. Eu não sei quando é, mas eu sei que ela já tem uma data marcada e está ficando bem perto, eu sei disso. Ele era médico, ele sabia. Mas outra coisa que eu sei, ele tinha um câncer que era incurável. Outra coisa que eu aprendi também com câncer. A primeira é que a morte anda comigo. E a segunda é que o câncer me levou a entender que Jesus também anda comigo. Só que a morte vai me deixar. E Jesus nunca vai me deixar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele havia entendido que Jesus estava no barquinho. A tempestade começou a subir, as ondas começaram a subir. Interessante que esse mesmo anestesista uma vez chegou para mim e ele estava passando por uma situação muito difícil no hospital e ele tinha que lutar contra uma tempestade de problemas que estavam chegando. E eu disse, meu irmão, é impossível. Eu me lembro, eu estava operando e ele chegou assim perto, porque ele era o anestesista, ficava sempre com a gente, né? Ele chegou perto e começou a falar das dificuldades que ele estava passando. E eu operando, eu disse a ele, meu irmão, tem um trecho na Bíblia que fala de homens que entraram com Jesus num barquinho, e as ondas começaram a subir tanto, e elas batiam naquele barco, e o barco ia afundar, e Jesus estava no fundo do barco, como nós acabamos de ler, ele estava na polpa do barco, lá atrás, na parte de trás do barco, e Jesus estava dormindo. Até que aqueles homens, quando não tinham mais recursos, eles eram homens muito bem treinados. E Jesus mesmo falando para eles, disse, vocês olham para o céu e sabem se amanhã vai chover ou não? Não conseguem entender as coisas que eu estou explicando para vocês? Aqueles homens sabiam remar, seus músculos eram preparados. Eu, por muitos anos, passei férias com os meus filhos lá em Angra dos Reis e eu via os pescadores, e quando eles puxavam aquelas redes, eles às vezes falavam, puxe você, e não dá para puxar, e eles faziam assim, e vinha tudo. Eram músculos preparados. Felipe, ninguém fortinho igual você, todo mundo mais magrelinho do que eu e Carlos Marcos, mas eles puxavam que nem nós três juntos puxamos. Impressionante. Homens preparados, física e mentalmente preparados. Qual foi a decisão deles, Paulo? As ondas começaram a subir, eles sabiam a posição que eles tinham que colocar o barco, eles sabiam como eles tinham que remar, eles tinham força e conhecimento para fazer, e começaram a conduzir o seu próprio barco, e deixaram Jesus na polpa do barco, lá atrás. Só que chegou uma hora, eu falei para ele, meu irmão, tem uma hora que não adianta mais, as ondas vão cobrir você. Faz uma coisa, solta o remo. Larga o remo, recolhe o remo. Eu vou dizer a você, cruze os braços, ou junte as suas mãos, em sinal de que nada mais você vai fazer. Sabe, quando a gente junta as mãos, a gente pode estar dizendo a Jesus assim, ó, nada mais eu vou fazer com estas mãos, agora eu entrego em tuas mãos. Junte as mãos, meu irmão, recolha o remo e observe quão espantoso é o poder de Jesus. Porque se você crer nisso, essa história na Bíblia vai dizer a você o que agora nós vamos ler. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar,
cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora mesmo, enquanto eu estava lendo esse texto, me ocorreu perguntar aos irmãos: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? A pergunta que vou fazer não é essa que Jesus fez. Essa foi a que Jesus fez. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: estão lembrados que Jesus lá antes disse: passemos para a outra margem? Talvez Jesus pudesse, Ricardo, ter perguntado a eles assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Talvez Jesus pudesse ter perguntado a eles assim: eu não disse que nós íamos chegar do outro lado? O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? Eu não disse passemos para o outro lado? Eu não estou com vocês no barco? Quem é que disse que alguma coisa vai nos afundar? E se nos afundasse? Aqueles homens conheciam a história de Jonas. O povo de Israel todo conhecia a história de Jonas. Por que não pensaram aqueles homens? Pessoal, fica tranquilo, se esse mar afundar a gente, aparece um grande peixe que engole a gente e vomita a gente na praia, fiquem tranquilos. Jesus disse: passemos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Não parece óbvio para vocês que aqueles homens pudessem ter esta fé? Sabe por que nos parece óbvio? Porque não somos nós que estávamos lá. Porque se estivéssemos lá, eu não sei vocês, mas eu acho que eu estaria remando, Joelson. E é possível ainda que alguém se levantando para acordar Jesus, eu dissesse: não adianta acordar. Eu não sei você, eu não posso falar por você, mas quantas vezes eu vi que o barco ia afundar e achei que não adiantava chamar Jesus. Quantas vezes o barco já estava afundando e eu já faltando ar, achava ainda que não adiantava chamar Jesus. Ou talvez, para você, talvez, para mim, com certeza, eu achava que eu não merecia acordar Jesus. E nisto eu estava certo, porque realmente não merecia acordar Jesus. Mas foi Ele quem escolheu entrar no barco da minha vida e caminhar comigo. Foi pelo poder dEle que Ele escolheu entrar no barco da minha vida, deu a sua vida pela minha vida e entrou no barco da minha vida, que não merece conter a grandeza de Deus, um barquinho miserável como este. Mas é pelo poder dEle. E aqueles homens então foram chamar Jesus, e ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou fazer a você algumas perguntas agora de novo. Está lembrado lá no início? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Vamos falar de uma outra forma só para ajudar as nossas memórias? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Nós agora vamos chegar lá do outro lado, tá bom? Vocês vão comigo? Jesus não disse isso. Desculpem, eu estou só usando um recurso pedagógico, didático, para que nós entendamos, como nos diz Filipenses 2,13, quando Ele coloca no seu coração a vontade, a condição de realizar, é Ele quem dá. E quando Ele dá a condição de realizar, não tem gigante,
não tem muro, não tem mar, não tem fortaleza, não tem exército, não tem nem o diabo. E estou falando isso na luz da palavra de Deus. Nem a porta do inferno, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma, nem potestade, nem principado, nem criatura alguma poderá afundar o barco em que Jesus Cristo está. A pergunta que eu faço a você hoje à noite: Jesus Cristo está no barco da sua vida? Agora, se ele está no barco de sua vida, observe uma coisa muito interessante que também aconteceu. Depois que Jesus levantou, saiu da polpa do barco e disse ao mar: cala-te, e ao vento: aquieta-te. E aqueles homens surpresos perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento... Olha, eles não sabiam que Jesus... Eles conviviam com Jesus, tia Edna, e ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Impressionante que Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, ele ainda não havia se convertido. Jesus, momentos antes, disse a Pedro: Pedro, Satanás cirandava a sua vida, e eu orei por você, para que quando você se converter... Impressionante. Talvez você esteja andando como aqueles discípulos andavam. Você que está aqui, você que está em casa, talvez alguém esteja andando ainda como aqueles discípulos, andando todos os dias com Jesus, mas sem conhecer ainda, e nos momentos difíceis da vida, dizendo: quem é este? Sabe quando que você diz quem é este? Quando a tempestade sobe e você custa para chamar Jesus. Mais bonito ainda é quando você vê uma vida em que a tempestade nem sobe. Não é que aquela vida não tenha tempestades. Jesus disse: no mundo vocês todos vão ter aflições. Mas o salmista disse: aplana os meus caminhos. Aplana os meus caminhos. Ou seja, tire as pedras do meio do caminho. Faça o meu caminho reto, plano. Quando as ondas forem levantar, que elas sejam, antes de se levantarem, que elas sejam aquietadas por ti. Você teve as tempestades? Teve. E talvez nem as tenha visto. Porque o Senhor, que já não estava mais na polpa do seu barco, agora estava adiante, na proa do seu barco, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Talvez, Paulo, o Senhor já tenha ido na frente da sua vida, muitas vezes, acalmando tempestades que você nem soube que elas iam acontecer. Quantos de nós, chegando em um lugar, vimos que o Senhor chegou antes de nós e aplainou tudo antes da gente chegar? Você já teve essa experiência na sua vida? Esse foi um dia em que você, pela graça de Deus, se levantou e antes que as tempestades subissem, você colocou o Senhor na proa do seu barco. E depois você olhou para trás e viu uma tempestade enorme que havia passado por você, sem sequer sacudir o seu barquinho. Qual a sua opção hoje à noite? Estou vendo o Eduardo aqui, me lembro que uma vez estava com o Eduardo, já falei isso aqui aos irmãos, uma vez estava com o Eduardo, eu, Débora, Eduardo, Angélica e nossos filhos, e eu e Débora e nossos filhos, já acostumados a irmos e voltarmos à Ilha Grande. Eduardo e Angélica nunca tinham ido conosco, e nós fomos à Ilha Grande num barquinho bem pequenininho, talvez um pouco maior do que o barco que Jesus estava, mas ele já era bem pequenininho, e quando as ondas começaram a subir, de repente eu olhei para Eduardo e Angélica, e ele, Eduardo, Angélica, Arthur, André e Mariana, estavam abraçados de um jeito que parecia só um, e só tinha um olho para todos eles. Eles estavam assim, ó. Aí eu olhei para o Eduardo e falei assim: que besteira que eu fiz, coloquei o meu primo numa furada, ele está desesperado. Porque era de assustar mesmo, mas eu já conhecia o marinheiro. Eu já tinha passado por aquilo com ele. Um sujeito, Carlos Marco, um grande homem, desse tamaninho, assim como você, um grande homem. E aí eu virei para o Leleco e falei: Leleco, por que você não entra nessas ondas de frente? Você está entrando de lado, eu tenho a impressão que o barco vai virar. Ele falou assim: se eu entrar de frente, aí é que eu tombo.
eu tenho que ir de lado, que aí eu subo e saio mansinho do outro lado. Olha só. Aí eu falei assim, que coisa, hein? Eu já ia entrar de frente e o barco ia quebrar. Plá! Passou pela onda, plá! Passou pela onda, plá! Passou pela onda, plá! Daqui a pouco ele quebra. Não, a gente assim passa de mansinho por ele, olha só. Vai, ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Não vai tombar, não. Aí eu falei assim, que beleza, que tranquilidade, eu posso confiar no Leleco. E por que que eu e você não confiamos em Jesus, que disse, vamos para o outro lado? Eu já vou encerrar a mensagem. Quando Jesus disse assim, ó, vamos para o outro lado? Sabe o que aconteceu do outro lado? Um homem endemoniado, com uma legião de demônios. Quando Jesus perguntou, aqueles demônios disseram, Filho de Deus, não nos perturbe. Jesus perguntou, quem é você, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. Ele andava nu, acorrentado, era perigoso. Agora aquele homem que andava nu, acorrentado, que era perigoso, agressivo, está liberto de todos os seus pecados. Sabe por que eu digo liberto de todos os seus pecados? Porque quando eu penso em pecados, eu penso no diabo agindo nas nossas vidas. E quando eu penso naquele homem carregado de demônios, é como se eu pensasse naquele homem carregado de pecados. E agora aquele homem sai limpinho, livre de todas as cadeias do pecado que o prendiam, livre de todos aqueles demônios que o acusavam e o sacrificavam. Livre aquele homem está. E o que aquele homem disse? Eu quero ir contigo. E Jesus disse o quê? Pode tirar bastante o som, irmão, para mim. E Jesus disse o quê? Não, você vai ficar aqui. Qual de nós não ia querer entrar no barquinho com Jesus? Mesmo que os discípulos tivessem contado àquele endemoniado, passamos por uma terrível tempestade. Eu estou certo de que aquele ex-endemoniado entraria no barco com Jesus e dizia, com ele, pode vir o que vier. O meu convite esta noite, como não poderia deixar de ser, é para você que não aceitou a Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. É para você que está ouvindo de Jesus a voz dele nesta noite. Quero entrar no barquinho da sua vida e navegar com você. Posso? Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu. Você já faz parte de uma igreja, você já faz parte desta igreja. Eu não posso deixar de convidar você, porque talvez você esteja como aqueles discípulos ainda perguntando: quem é esse? Por que aqueles discípulos perguntaram: quem é esse? Porque ainda eles não conheciam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Veja, talvez o simples fato de não colocarmos Jesus já de saída na proa dos barcos de nossas vidas, seja um sinal, talvez seja um sinal de que ainda não temos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Talvez o fato de querermos remar contra a maré, já ouviu essa expressão? Talvez o fato de querermos ter as coisas sob nosso poder, já ouviu essa expressão? Quantas vezes você quer ter tudo sob o seu poder? A conta bancária, a atitude do seu patrão, o que o governo vai fazer, como que vai ser lá no seu trabalho, como que o seu esposo, a sua esposa ou os seus filhos. Já experimentou alguma situação difícil, você parar e falar assim: Senhor, não vou nem falar com o meu filho sobre isso, eu vou orar e colocar nas tuas mãos. Já tentou fazer isso? Mas talvez nessa hora você estivesse sentindo que o barco ia afundar, né? Que tal, Senhor,
eu vou até fazer como os sábios, vou ficar quieto, vou falar menos. E o Senhor vai ouvir a minha voz, o meu clamor, o meu choro, a minha lágrima, pela minha vida, pela vida do meu esposo, da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida do meu funcionário, pela vida do meu patrão. O Senhor vai ouvir o meu choro, o Senhor vai me ouvir. Senhor, de manhã eu vou abrir o meu coração diante do Senhor e depois eu vou ficar vigiando o que o Senhor vai fazer. Eu convido o Senhor a tomar a proa do meu barco. Então, o segundo convite, o primeiro convite é, se você ainda não fez, convide Jesus para entrar no barquinho de sua vida. Não saia daqui essa noite sem fazer isso. Mesmo que você esteja em casa, não durma sem fazer isto. Edir disse, fale sobre a volta de Cristo. Cristo está querendo voltar agora para o seu coração. Deixe-o entrar, convide-o a entrar. Mas se Cristo já está em seu coração, então agora convide-o a governar o seu coração. Não deixe Cristo acompanhando sua vida. Acompanhe a direção dele. Quando Cristo estava na polpa do barco, ele estava acompanhando aqueles discípulos. Quando eles o acordaram, ele passou a dirigir os discípulos. E com segurança, eles viram o vento e o mar acalmarem. Quando eu falava daquele anestesista, passando por uma situação tão difícil na sua vida, momentos depois, dias depois, logo depois, Carla, numa outra cirurgia, ele disse, Edelto, impressionante, eu não fiz nada e tudo se acalmou. Dali por diante, muitas vezes, até pertinho da morte dele, ele me disse, rapaz, eu me arrependo muito de não ter deixado Jesus tomar conta desde cedo, desde antes. Eu tinha que ter deixado Jesus fazer isso desde cedo. Mas foi impressionante como ele preparou o meu coração e agora a tempestade da morte já não me atinge. Ele morreu. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixe Jesus entrar no barquinho de sua vida. Se ele já estiver no barquinho de sua vida, traga Jesus para a proa do barquinho de sua vida. Deixe-o dirigir sua vida. Mais precioso ainda, saiba que Jesus vai fazer tudo isto porque ele tem um propósito. E do outro lado, coisas extraordinárias vão acontecer. Percebeu? Aqueles discípulos não sabiam o que eles iam ver. Jesus foi do outro lado, curou aquele endemoniado, e depois você leia a história que se continua. Do outro lado, Carlos Marcos, Jesus foi lá, do outro lado, passou pela tempestade, acalmou tudo, cumpriu o seu plano. Qual era o seu plano? Vamos até o outro lado. Quando chegou lá no outro lado, curou aquele homem. E aquilo causou um rebuliço tão grande que os homens daquela cidade, daquela região, pediram a Jesus que saísse. Sabe o que Jesus fez? Entrou no barquinho e voltou. Jesus atravessou o mar para salvar uma única vida. Podre. Que nada prestava. Que ninguém olhava para ele. Que ninguém se aproximava dele. E quando se aproximavam era para acorrentá-lo, porque por vezes ele rompia as correntes e era perigoso. Um homem temido, um homem ruim, um homem que carregava um fardo tremendo de pecados. Um homem que eu e você não iríamos lá ver. Pode ser que você seja muito diferente de mim, mas eu acho que você não ia atravessar o mar para encontrar-se com um camarada sujo, todo maltrapilho e que fazia um monte de coisas erradas. Eu acho que você não ia fazer isso. Bom, eu não sei você, eu acho que eu não iria fazer isso.
Mas foi justamente aquele homem que o coração de Jesus objetivou. Ele só levou os seus frágeis discípulos para que eles pudessem ver que nada podia conter o seu poder. Nem o mar, nem o vento, nem o céu, nem o inferno podia conter o poder de Jesus, que queria salvar uma vida, que para você e para mim pode não parecer muito, mas para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Que pena que aquele reloginho não para de rodar. Qualquer dia desse eu vou botar um reloginho que não roda ali atrás. O que eu faço com vocês se não cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? 328, é isso? Deus abençoe vocês. O corinho que os jovens cantaram um pouquinho antes falava da tempestade também, não falava? E eu fiquei, como é que eles adivinharam, né? Como é que eles adivinharam? Oh, que beleza, já veio a turma toda junto. Eduardo, vem cá, Eduardo, vem cantar com a gente, vem cá. Deus abençoe os irmãos. Convide Jesus a entrar no barquinho de sua vida. Se ele já está, coloque Jesus na direção do seu barquinho. Tenha certeza que você vai chegar. Não se esqueça, foi ele quem disse a você, vamos para o outro lado. Não interessa o que Deus está colocando no seu coração agora, faça, é a vontade dele. Ele garante que você vai conseguir. Se é a morte da sua carne, vá com ele para o outro lado. Sabe qual é o outro lado? O outro lado do Rio Jordão, o outro lado da pátria celeste que nos espera. E quem garante que você vai chegar lá é o mesmo Jesus que garantiu àqueles homens que eles iriam chegar do outro lado. Ele garante a você e a mim que agora eu vou chegar no céu. Eu não tenho pressa. E tem uma coisa, eu ouvi um pastor uma vez pregando e dizendo, crente é um negócio interessante. Crente acha que depois que vira crente não tem mais problema. Pelo contrário, todos os crentes estejam preparados para uma coisa: quando uma tempestade sossegar, a outra está te esperando. E veja se não foi. Quando aquela tempestade sossegou e eles pisaram na praia, veio um sujeito endemoniado com uma legião de demônios na direção deles. Eles devem ter ficado assustados e devem, Felipe, ter tido vontade de voltar para o meio da tempestade, porque o sujeito que vinha era pior do que uma tempestade. A tempestade eles já sabiam que Jesus vencia. Eles só não sabiam é que os demônios também Jesus vencia. E eles voltaram para aquele barquinho, sabendo que Jesus foi lá buscar aquela alma e libertar aquele homem dos seus pecados. E assim como Jesus fez com aquele homem que tinha uma legião de pecados, Ele pode fazer comigo e com você, pode nos levar seguros agora, com tranquilidade, para o outro lado. Minha irmã, nós nos encontraremos do outro lado. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Se você hoje faz uma decisão assim ao lado de Cristo, seja em convidá-lo para entrar na sua vida, ou seja em convidá-lo para dirigir a sua vida, de novo, eu convido você a se colocar de pé. Que Deus nos abençoe. Daqui morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, da
de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Sereno sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, Chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Passemos para outra margem? Passemos para outra margem. Cala-te. Aquieta-te. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor vai nos conduzir, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com toda a nossa fragilidade, mesmo com a imensidão do mal que nos rodeia, mesmo com todos os riscos, ó Deus, que às vezes nós mesmos nos colocamos, ó Deus, mesmo com tudo que vem sobre nossas vidas, nós temos a segurança de que alcançaremos o lar celeste, onde veremos a tua glória, onde veremos o teu poder na plenitude. Vamos conhecer a face de Jesus, a face daquele que se dispôs a entrar no barquinho de nossas vidas e a garantir que vamos chegar do outro lado. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa segurança, que hoje possamos sair daqui na certeza de que podemos amanhã deixarmos que Ele nos conduza e que amanhã estejamos com os nossos corações prontos para ouvirem a sua direção, o seu direcionamento, a sua orientação. Vamos comigo?
vamos para este lugar, vamos para aquele outro lugar, que possamos, Senhor Deus, caminhar absolutamente seguros de que de forma sobrenatural estamos sendo dirigidos pelo Senhor. Que os outros que vão conosco nos barquinhos de suas vidas possam ver que no barquinho de nossas vidas está o Senhor Todo-Poderoso, Senhor e Deus e Criador e dono de todo o universo. E maravilhosamente o nosso Salvador. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Nós te amamos profundamente e humildemente, Senhor Deus, levantamos as nossas vozes para dizermos ao Senhor: nós te amamos e muito te agradecemos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida que nos foi dada por teu sacrifício. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por tua presença em nossas vidas. Humildemente, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai querido, na mediação do teu Espírito Santo. Felizes e agradecidos por sabermos que o Senhor, pela mediação do teu Espírito Santo, pode ouvir as nossas pequeninas e impuras palavras. Senhor Deus, como fazer para com palavras expressar o que o Senhor é para cada um de nós? Aceita a nossa pequenez, nós te pedimos. Humildemente nós oramos. Humildemente nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.